Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar o Teorema de Vastra. Nessa aula, enunciado, estratégia de demonstração, vai ser 3 passos, é uma demonstração um pouquinho mais longa, que exige um pouquinho mais de escrita. E vamos demonstrar primeiramente o passo 1, no outro quadro, vai gastar o quadro todo, depois um corte de vídeo, passo 2 e passo 3 juntos, também tudo no outro quadro. Então vamos começar a aula. O que diz o teorema? Toda função contínua f de AB para os reais possui máximo e mínimo global. O que quer dizer isso? Existe um xmzinho e um xmzão no intervalo AB, tais que f de xm é o menor valor que a f pode assumir e f de xmzão é o maior valor que o f pode assumir. Ou seja, para todo x em AB, f de xm é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a f de xmzão. A demonstração desse resultado, como a gente vai usar intervalos encaixantes, vai ter que provar que a função é limitada superiormente, então possui o supremo. Se possui o supremo, vamos fazer continha desse sentido e depois argumentar para o ínfimo. Então, só explicando. O passo 1, toda função h de AB para os reais contínua é limitada, vou dizer só superiormente, mas é limitada. Passo 2, eu pego agora o x, o conjunto imagem da f. Se o x é o conjunto imagem da f, pelo passo 1 é limitada superiormente. Se é limitada, possui o supremo. Se possui o supremo, vamos chamar de m. O que a gente vai ter que provar é que o m, na verdade, está na imagem de f. Ou seja, existe um xmzão pertencente a AB, tal que f de xmzão é igual a m. Se provamos isso, provamos isso aqui, essa última desigualdade. f de x é menor ou igual a f de xmzão para todo x pertencente a B. Mas ainda falta mostrar a existência do f de xmzinho. Essa vai ser o passo 3. Só para declarar, o passo 1 é o mais difícil. O passo 2 não é tão difícil, mas só precisa de uma ideia. E o passo 3 é o mais tranquilo. Desde que, claro, o passo 1 esteja sendo feito. Então, grande parte vai ser o passo 1. Então vamos à demonstração disso. A demonstração usando os intervalos encaixantes, essencialmente é o mesmo procedimento de outros resultados que a gente já fez. Provar que quando intervalos encaixantes prova que o conjunto limitado admite um supremo, também o teorema de Bolzano, o mesmo argumento. Então o que a gente faz? Para a questão, por causa do passo 2, eu vou ter que definir, eu botei para H, que a gente vai definir outro jeito. Ou seja, toda função h é limitada superiormente. Então, vamos supor que h não seja limitado superiormente. Vamos fazer um absurdo disso. Se o h não é limitado superiormente, então, olha, pega o intervalo AB, vamos chamar de I0. Agora pega a metade, o elemento médio dele. Vamos chamar de C0. A mais B sobre 2. Então, quando eu pego A mais B sobre 2, então o que a gente faz? Pegamos o intervalo A, B, pegamos o C0 aqui na metade. Então, um dos dois, sim. Então, temos essa função aqui, f de A para C0 para os reais. E também temos a função de C0 para B para os reais. Um dos dois, a função tem que ser não limitada superiormente. Em algum lugar tem que, vamos dizer, vai lá para o infinito. Ou vai para o infinito, vamos dizer, ou vai para o infinito nessa metade, ou vai para o infinito nessa metade. Por quê? Porque se não for em nenhuma dos dois, porque a função não vai em infinito em nenhum momento. Se não vai lá para infinito em nenhum momento, então a função seria limitada. Então, o que quer dizer isso? Então, vai acontecer um dos dois. Ou vai ser o primeiro intervalo que vai ser ilimitado superiormente, ou esse aqui que vai ser ilimitado superiormente. Caso 1, de A para C0. Caso 2, de C0 para B. Se for o caso 1, que seja ilimitado superiormente, antes era isso aqui tudo ilimitado, agora reduziu para isso. Então, você define A1, você vai transformar isso aqui em A1, e isso aqui você vai transformar em B1. Então, vamos supor que isso aqui aconteceu. Então, agora a gente pega o intervalo I1 como sendo A1, B1, e temos agora o H, que vai de 1 para os reais, é ilimitado. Agora, o que a gente faz? Olha, aconteceu nesse intervalo aqui. Vamos fazer um zoom. Esse aqui é o meu B1. Esse aqui é o meu A1. Agora eu pego o C1 aqui no meio.
Então, ou aqui é ilimitado ou aqui é ilimitado. Note que o intervalo agora reduziu a metade, só fiz um zoom. Se aqui for ilimitado, aqui que seja ilimitado, estamos no caso 2. Se estamos no caso 2, a gente define esse aqui como meu A2 e esse aqui como meu B2. Então, agora temos o intervalo I2 contido em 1, tal que f de I2 por GAs, ou, desculpa, o H de I2 por GAs é ilimitado. Indutivamente, então vamos fazer toda hora metade, um dos dois é ilimitado e assim sucessivamente. O mesmo argumento de sempre. Temos a NBN igual a IN, meu intervalo, tais que esse H de IN por GAs é ilimitado, superiormente, mas ilimitado, com o tamanho do intervalo B menos A dividido por 2 elevado a 2N menos 1. Está sempre caindo pela metade. E nós temos o intervalo encaixante. Propriedade dos intervalos encaixantes. Existe um único R pertencente a AB, porque o R tem que estar dentro do intervalo I0, tudo que tem direito, tais que R pertence a IN para todo o N. Tá? Ou seja, a interseção de todos os INs é um único elemento. Agora vem aquela questão, né? Quem é? Agora, ainda não usamos nada da continuidade da F, nenhum processo. Então, a pergunta. Vamos supor que é o F de R. Vamos supor que o F de R seja igual a K. Tá, um valor. Então, nós temos um gráfico aqui da função. Aqui, vamos supor que aqui está o meu R, e eu sei que F de R é igual a K. Então, com certeza, essencialmente é uma adaptação do teorema da conservação do sinal, que se eu pegar aqui, ó, isso aqui é o meu K. Se eu pegar K mais 1 e K menos 1, eu sei que o meu F vai ter que estar nesse intervalo. Ou seja, existe uma vizinhança de R, ou seja, R menos delta e R mais delta, tal que o meu gráfico fique aqui dentro, nesse intervalo. Isso aqui eu estou usando agora a continuidade da F. Então agora vamos argumentar. Tome epsilon igual a 1. Pela continuidade de F, H de R igual a K. Pela continuidade de H, existe. Agora eu vou escrever desse jeito. Um delta maior que 0, tal que... Olha o que eu vou escrever. H K menos 1 é menor que H de x, que é menor que K mais 1, para todo x em R menos delta fechado e R mais delta fechado. Tá, agora vamos usar isso aqui como fecho. Ah, professor, não era aberto? Ok, começa com delta, depois pega o delta sobre 2 e pega fechado. Eu só preciso disso porque eu quero evaluar no R menos delta. Então, pergunta. Olha, então eu sei que existem N1 e N2 pertencentes aos naturais, tais que R menos delta não pertence a IN1 e R mais delta não pertence a IN2. Tá, o que eu quero dizer com isso? Esse é o mesmo argumento que a gente já fez várias vezes. Eu sei que o meu R é o meu único intervalo, é o meu único número que está todos os INs. Então eu peguei o R menos delta. Como pelo intervalos encaixantes esse aqui é o único, então existe, em algum momento, existe um N1, ou seja, o AN, vamos dizer AN1, BN1, tal que o R menos delta não esteja nesse intervalo. Se não está nesse intervalo, só pode ser menor que a N1. E a mesma coisa com R mais delta. Pego o R mais delta maior que BN2.
Esse argumento já foi feito várias vezes, só pode ser, ou seja, não pode estar nesse intervalo e nem nesse intervalo. Se tivesse em todos, acabou. Também, então eu estou dizendo que R menos delta também está. Mas isso é absurdo, porque é único. Então o que quer dizer isso? Tome, agora usa que os intervalos são encaixantes, N0 igual ao máximo de N1, N2, e temos... Agora, o que nós temos? Nós temos que R menos delta é menor que... cadê você? A N0, que é menor... que é menor o quê? Que é menor que BN0, ou menor ou igual, tanto faz, que é menor que R mais delta. Agora nós temos isso. Por outro lado, agora vamos lá. Por um lado, agora já temos o absurdo. F, ou H, estou com R menos delta, R mais delta, para os reais, é limitado. Tá? Foi o que a gente provou aqui. Está entre K menos 1 e K mais 1, onde K é um valor fixado. Por outro lado, mas... contradição. Já pode escrever contradição. Né? Pois H de ANBN para os reais é, agora vou ter que usar esse espacinho aqui bem pequenininho, ilimitado. Ah, lembra que foi por construção. Meu IN, H dentro de IN é ilimitado. Então, ó, como que o meu IN está aqui dentro, H já vai para o infinito. No intervalozinho menor que esse, isso aqui não poderia ser limitado. Essa é a contradição e esse é o passo 1. Continuando, agora vamos demonstrar o passo 2 e depois, mais tarde, o passo 3. Então, o passo 2 é o seguinte. Agora considero x igual ao conjunto imagem da f. Pelo passo 1, x é limitado superiormente. Se é limitado superiormente, nós já vimos que admite o supremo. Vamos definir o m igual ao supremo de x. Tá? M é um número real. A afirmação, essa é uma parte difícil, que vai exigir um truque, na verdade. Existe um xm pertencente a B, tal que f de xm é igual a m. Ou seja, não vai acontecer, só para ver a tecnicalidade, vamos supor, não acontece algo assim, ó, o supremo estaria exatamente aqui, né? Vamos dizer 1, 0 e a função f de x igual a x. O meu supremo é 1, em que o f está definido no intervalo 0, 1 aberto para os reais. O meu supremo é 1, mas não tem x no meu domínio tal que isso aqui acontece. Ou seja, o importante é que o intervalo esteja fechado para provar esse passo 2. Essa é a tecnicalidade, por isso que ele é importante. Então, para mostrar que existe um tal xm, o que a gente faz? Suponha que não. Se supomos que não, então, ou seja, o que a gente está falando? Que, na verdade, tal f de x, isto é, f de x é estritamente menor que m para todo x dentro de AB. Isso que a gente vai estar supondo. Então, o que a gente pode fazer com isso? Primeiro, vamos usar a definição de supremo, por isso que eu escolhi ele, né? Esse m. Então, ó, pela definição de supremo, dado um n natural, o que está dizendo? Que existe um xn pertencente a AB, tal que... Agora, olha o truque. Então, o que está acontecendo? Aqui está o meu conjunto x, que vão dizer que não toca em nenhum momento em AB. Então, se eu andar um pentelésimo para cá, ou seja, m menos 1 sobre n,
eu estou dizendo que existem elementos de x aqui dentro, entre m menos 1 sobre n e m. Então, esse elemento eu vou chamar de yn. Mas quem é x? X é o conjunto imagem da f. Ou seja, eu estou dizendo que o yn pertence a x. O que quer dizer que pertence a x? Quer dizer que existe um xn pertencente a b, tal que isso aqui acontece. Ou seja, meu yn é maior que m menos 1 sobre n. Então, vamos lá. Então, vamos pagar tal que f de xn é maior que m menos 1 sobre n. Então, agora qual é o grande truque? Porque por isso que eu falei do h lá no passo 1. Defina h, que vai do intervalo AB para os reais, em que para cada x nós associamos, agora essencialmente queremos inverter isso. 1 sobre m menos f de x. Contínua. E eu precisei supor isso para permanecer meu domínio desse jeito. Pelo passo 1, ou melhor, daí, como... Agora, olha o que eu vou fazer. Vou passar m menos f de xn para cá e o 1 sobre n para cá. Ou seja, como m menos f de xn, deixa eu ver, passei o m, é menor que 1 sobre n, então, h de xn, que é igual a o inverso disso aqui, isso aqui é maior que n. Tá? Ou seja, se isso aqui é menor que isso, o inverso é maior que isso. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que para todo n natural, existe um xn tal que 1 sobre m menos f de xn é maior que n. Isto é, h não é limitada. Tá? Ou seja, não tem sempre, vamos fazer desenho aqui, para qualquer n natural, eu sei que o meu gráfico vai estar acima. Para qualquer n, se eu subir um pouquinho, eu sei que vai ter um elemento de xn um pouquinho mais acima. Ou seja, isso aqui vai lá para o infinito. E isso não pode acontecer, porque a gente provou pelo passo 1 que isso aqui é limitado. Então, absurdo. Pois h é uma função limitada. Então, olha só o que aconteceu, só para explicar tudo. Supomos que não existe. Ao supor que não existe, conseguimos construir uma função h com todas as hipóteses do passo 1 que seja não limitado, ou seja, seja ilimitado superiormente. E essa foi a contradição, porque pelo passo 1, ou mesmo fazendo o mesmo argumento de uma função contínua, no intervalo, etc., essa função deveria ser limitada. Mas note como que a gente também precisava do passo 1 para garantir a existência do supremo. Então a gente usou o passo 1 2 vezes para demonstrar isso. Então é um passo relativamente complicado. Mas finalmente, já agora provamos que existe o máximo. Agora, como que a gente prova que existe o mínimo? O truque é o seguinte, defina h no intervalo AB para os reais, tal que para cada x, nós associamos exatamente menos f de x. Pelos passos 1 e 2, e 2, existe um xmzinho pertencente a B, que é o máximo
de imagem de H. Ou seja, denotamos, agora só para ficar bonito com a notação, mas se a gente tem que dar um número real, denotamos H de xm, melhor, isto é, H de xmzinho é maior ou igual a H de x para todo x pertencente a B. Agora temos isso. Vamos terminar essa demonstração que é o seguinte. Daí, o que a gente tem? Olha, H é menos F. Só substituir. Então, se eu menos F, multiplica por menos 1, a desigualdade muda. Daí, F de xmzinho é menor ou igual a F de x para todo x pertencente a B. Só para ficar bonito mesmo, logo, é o teorema de Weierstrass mesmo. E logo, F de xm é menor ou igual a F de x, que é menor ou igual a F de x mzão para todo x pertencente a B. E isso conclui a demonstração do teorema.